Senhor. Amém, irmãos. Podemos assentar? Como é maravilhoso poder cantar hinos com letras que adora, que glorifica, que exalta o nome do Senhor. Amém. Hoje estamos todos de casa, temos a Tainara ali, né, que estava estudando, chegou para ficar com a mãe. Tainara, que o Senhor continua abençoando a sua vida, te sustentando, quando você retornar, e aqui também. Nós, sem o Senhor, não somos nada. Amém, querida? Tem alguém que quer dar algum testemunho? Quer contar uma experiência, uma bênção, uma luta, uma vitória? Acredito que não. Você quer? Então vai lá. O Antônio vai falar. Irmãos, às vezes a gente tem uma tendência muito grande de só pedir ao Senhor. E às vezes, claro, nós agradecemos sim, mas nós não temos, às vezes, reconhecido o quanto o Senhor é misericordioso para com as nossas vidas, o quanto o Senhor tem nos retribuído, o quanto o Senhor tem nos sido grato, quanto o Senhor tem feito por nós. E nós deixamos, às vezes, de agradecer ao Senhor e reconhecer. Às vezes pensamos assim, tem que acontecer algo tremendo na minha vida para mim ir lá falar que Deus é bom, que Deus me livrou. Mas eu estava ali, neste momento, quando a Marilza falou, eu tive um sentimento de que Deus tem sido misericordioso, grandioso, maravilhoso com a minha vida e a vida da minha família, porque, irmãos, mais um ano se finda e nem sequer um comprimido a gente tem tomado. Temos tido saúde, temos tido paz, amor, esperança, alegria. Quantas pessoas que às vezes passam por dificuldades, enfermidades, outros que perdem, como tem alguns irmãos aqui, aqueles irmãos que estão chegando à igreja, perderam seus entes queridos este ano. Parece que sim, em 4 meses foram 5, não é isso? 5 pessoas da mesma família em apenas 4 meses. E a minha família, graças a Deus, está intacta. A família de muitos outros irmãos aqui, eu acho que todos, né? E isso é motivo para sermos gratos ao Senhor. O fato de levantarmos, o fato de vivermos mais um dia, podermos alcançar mais um dezembro, alcançar mais um janeiro, viver mais um ano, tudo é motivo de sermos gratos ao Senhor. E eu hoje digo assim, eu sou grato a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da igreja, pela vida de cada um de vocês, que é a minha família, a segunda família, né? A primeira família, a família maior. E eu sou grato a Deus por tudo isso. Graças dou pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Incentivou? Paz, irmãos. Estou falando que ele me incentivou, né? Ontem nós estivemos aqui, num culto de ação de graça, que o Alisson escolheu aqui, porque ele se sentiu muito amado nessa igreja, foi criado aqui, batizado aqui. Então, ele teve o desejo de vir aqui fazer um culto de ação de graça, né? Muitos irmãos compareceram. E eu senti que era verdadeiro, né, o desejo dele, não foi porque é verdadeiro. Mas, assim, a gente vê os dias passando e o Alisson ali dando testemunho do quanto ele passou, a luta muito grande, a gente sabe disso, e a mãe dele esteve presente para ajudar. E ele também falou do Mateus, que hoje o Mateus ajudou mais ele do que ele ajudou o Mateus, né? Que o Mateus esteve presente, ainda está junto com ele. Tudo foi muito bonito, muita gratidão a Deus, e eu continuo agradecendo a Deus pela vida dele. E também ontem, assim como foi um dia assim, de bastante coisa para falar, muitas pessoas que queriam ter falado, não falou, né? Eu me lembro quando o Alisson tinha, assim, ia fazer assim, uns 5 anos,
quando a mãe dele, de uma hora por outra, deixou de andar. E quando o Zeca veio aqui falar, eu queria que você fosse lá ver tua irmã, porque ela não está se sentindo bem, e eu acho que eles vão mandar ela para Porto Velho. Ir para Porto Velho, porque aqui não tinha mesmo recurso, né? E então, quando a gente chegou lá, o médico, eu falei para ela, fica calma. Ela falou, já não sinto mais nada daqui para baixo. E a ambulância já estava encostada, porque já tinham arrumado todas a negociação para ir para Porto Velho. Mas tinha que ir de avião, ele só tinha dinheiro para pagar a passagem dela. E ele não podia acompanhá-la. E a gente, quando entrou, o carro do INCRA entrou na beira do avião estava, já estava para sair, a ambulância nós seguimos a ambulância, foi levar, né, a entrada, e o Zeca largou o Alisson assim na minha mão, porque ele tinha que ajudar a colocar lá no avião. E ele gritava, chorava, e eu olhava para ele e falei, não sabia o que falar, fica calma, meu filho, mas não tinha como ficar calma, ele não entendia nada, né? Então, eu ergui os olhos ao céu naquele momento e falei, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, olha para minha irmã, Senhor, cuida dela, ela tem 3 filhos pequenos, o Barça ainda ia fazer 5 anos, né? E ele gritava, assim que o avião ia subindo, e ele gritava mais, e mais, e mais, mais, até não ter mais. Então, ela foi e voltou, ficou por lá. Quando ela chegou, ele ainda, com 5 aninhos, ele já podia ajudar ela nas mínimas coisas, lá pegar uma coisinha, pegava outra, ia ajudando ele, pequenininho, ele ajudava ela no que ele podia, né? E foi crescendo, agora ele teve a luta dele e ela preparada estava para, como ele diz, ela ajudou ele naquilo que ele precisava, porque ela já há 40 anos ali, tem uma experiência que pôde passar para ele, orientar ele. Agora, vê bem, como que a gente podia pensar que ela, numa cadeira de roda, ela ia poder ajudar alguém, né? Muitas pessoas pensam, né? Mas aí Deus salvou a vida dela naquele tempo e preparou ela para agora, para ajudar o filho. E aí ele, graças a Deus, ele pôde ontem testemunhar, e nós, com os nossos olhos, vimos, né? Isso, e eu sou muito grata a Deus por tudo, né? E por isso, porque eles tiveram um tempo de luta muito grande, mas venceram. A gente não tem nem como falar das lutas deles, mas eu quero dizer, daquele momento, Deus nos ouviu, Deus trouxe ela de volta, criou os filhos, todos, e hoje ela ainda pode ajudar, né? Como o Toninho disse, ele deu um testemunho essa semana, numa reunião de oração que a gente estava, e eu concordo, e a palavra de Deus, se Deus curar, Deus é Deus. Se Ele não curar, Deus é Deus. Então, quando a gente orar, a nossa oração tem que ser nesse sentido. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Então, Deus é Deus. Amém? E eu creio nesse Deus de poder e graça. Quantos testemunhos a Cecília, nesses 40 anos, pôde dar? Quando ela voltou do hospital, porque ela teve em Porto Velho, fez a cirurgia, daí foi para Brasília para fazer a adaptação de cadeira, de cama, né? E quando ela voltou, tinha um secretário de educação que falou que queria
ser, porque as pessoas comentaram da professora que ficou assim, porque nesses termos, muitas pessoas começam a falar assim, se ela está ganhando ou não está ganhando, recebe ou não recebe, recebe tudo, não é? Não tem aquela pessoa língua boa, e tem aquela que quer saber, porque não sei por que se ele precisa saber, quer saber se a pessoa está ganhando ou não, né? E Deus arrumou tudo que, na época, o João Lacerda, ele tinha sido professor junto com a gente, né? Aí ele foi lá e chamou o secretário de Educação e levou lá em casa. Mostrou ela na cadeira de roda, que ela tinha chegado. E aí ele falou, mas você pode, porque lá o médico falou assim, quando você chegar lá na sua cidade, eles vão querer te aposentar. Vão achar que você é inválida, porque você não está andando mais, eles vão querer, você não aceita. Você exige que você quer uma mesa, uma sala para você trabalhar. Porque eles vão ter que fazer isso para você. Não aceita. Porque depois o INSS vinha e dava um tantinho assim, né? Do salário para ela. E como que ela ia ter fraldas e aquelas coisas todas? Mas Deus enviou aquele homem lá em casa. Levou o secretário e ele falou, eu vou arrumar uma sala, eu vou arrumar um jeito. No começo, as atividades vai vir aqui. E depois ela falou, eu quero uma sala. E ela arrumaram uma sala, né, pedagógica. E ela, na cadeira de roda, ela foi trabalhar. Acho que muitos aqui, a Diva lembra, né, Diva, que ela foi trabalhar no Olga Delay até a aposentadoria dela sair. Graças a Deus, Deus está com ela. Porque às vezes as pessoas, mas ela como é que ela vai trabalhar? Coitadinha! Como é que ela vai trabalhar, meu Deus do céu? Mas acontece que Deus ajudou tanto que o psicológico dela e a mente dela ficou boa, que ela conseguiu, criou os 3 filhos, né? E depois, quando o Mateus surgiu, que eles levaram ela lá na escola, e aí muita gente, mas não sei o quê, e uma mulher que era nossa supervisora, falou, Cecília, esse menino vai te ajudar, futuramente é esse menino que vai te ajudar. E quando ela precisou, o Mateus que estava ali, pronto para ajudar, cuidar, Deus supre a vida da gente. Deus é Deus, amém? Eu queria cantar um corinho. E eu sou ruim de cantar, mas eu quero cantar. Eu quero cantar para a igreja, né? Este é o meu repouso, aqui habitarei. O Senhor escolheu a Sião e a fez por sua habitação. Abençoarei os teus mantimentos, fartarei o teu pobre de pão, vestirei os teus sacerdotes e os teus santos rejubilarão. Abençoarei os teus mantimentos, fartarei os teus pobres de pão, vestirei os teus sacerdotes e os teus santos rejubilarão. Amém? Nós somos a Sião. Nós somos a igreja do Senhor aqui em Jaru, nessa localidade. É claro que tem um número grande, mas nesse momento nós como igreja estamos aqui, amém? E o Senhor tem sustentado a igreja de Jaru, amém? Amém. Eu quero falar aqui rapidinho, agradecer as irmãs, a todas que nos ajudaram de certa forma, de uma forma ou de outra, todas nos ajudaram.
fazendo bolo, fazendo salgado, limpando, lavando, cozinhando, né, Neuza? E as que não puderam, a gente também entende, as irmãs que não puderam estão justificadas, outras contribuiu com dinheiro. Então, eu quero agradecer a cada uma, foi uma bênção que o Senhor continua abençoando a vida de vocês, nos ajudou demais. E vamos nos preparando, irmãs, que em março vamos ter um encontro e conto com a ajuda de cada uma de vocês, porque não é fácil para fazer só, não. E juntas somos mais que vencedoras. Amém, queridas? E quero pedir à igreja que esteja orando para minha amiga e irmã de igreja, né, ela é da Assembleia, a Erislaine. Ela vai fazer cirurgia terça-feira, dia 19, ela está com câncer. Aos olhos humanos, a medicina desenganada. Mas o que vimos que passou com o Alisson e ontem, para Deus nada é impossível. Deus não se explica. Então eu peço e conto com a oração dos irmãos. Vai ser uma cirurgia de 8 horas. Que os irmãos estejam orando pela vida dela, que seja feita a vontade do Senhor. Amém, queridos? Amém. Ele é fácil de cuidar, deixar ele lá, ficar lá, mas atualmente ele já não está mais reconhecendo muitas pessoas, os lugares de ir, tem que estar acompanhando ele em tudo, né? Agora essa semana meu irmão levou ele para casa e os irmãos que estiveram lá em casa viram que ele já não está mais conhecendo, assim, ele fala, cumprimenta todo mundo por educação, porque ele tem essa força, mas então eu não pude vir. Eu vi os irmãos lá, que foram lá em casa, né? E foi muito bom, graças a Deus. E eu agradeço, sim, as irmãs que eu acompanhei. Estivemos orando por vocês, né? Nas nossas orações, as irmãs que ajudaram. Deus sempre usa pessoas, usa anjos, usa tempo. Deus, ele tem o jeito dele ajudar. E graças a Deus pelas irmãs laboriosas, né, que trabalharam bastante. Isso não vai fazer falta, vai trazer muita experiência para vocês, bênção, porque Deus, ele sabe tudo e todas as coisas. Cada dia, como disse, ele vai, nosso celeiro, né, está sendo guardado por Deus. Nossa vida está sendo dirigida por Deus. Eu sei que nós somos um número pequeno aqui, mas sinto a presença de Deus conosco. Amém? Amém. Como eu disse, teve irmãs que têm a sua justificativa, né? Temos as nossas irmãs mais velhas, que já não têm mesma disponibilidade do que as mais novas. E acredito que elas não ponharam a mão na massa, mas como a irmã Maria disse, esteve orando por nós. Amém, queridas? Trabalharam junto também, de certa forma. Amém? Irmão Lino? Amém, irmãos.
Graças a Deus por mais esse dia que estamos aqui. E se estamos é pela graça do Senhor. Ontem foi um dia, uma programação um pouco diferente. Foi um testemunho público a respeito do que Deus faz por nós. Porque assim como Ele fez pelo Alisson, poderia ter sido qualquer um de nós. E poderá ser qualquer um de nós. Então ficou aqui colocado diante de muitas pessoas que não são nem cristãs, porque esse local estava cheio, né? Muitas pessoas por aqui. E todos viram que Deus fez pela vida do Alisson e que Deus é capaz de fazer e pode fazer. Graças a Deus pelo dia de ontem, porque aquele propósito nasceu logo nos primeiros dias após o acidente. E ele, assim, demorou um pouquinho, mas essa demora, acredito eu, que foi o tempo de Deus para que acontecesse. Nunca o nosso tempo, mas o tempo do Senhor. Então foi muito bom, né? Foi ver, participar. Estivemos participando junto com o Alisson, assim, não tão presente, porque não poderíamos, né? Mas tivemos no que a gente pôde, nós estivemos junto com ele. E vamos continuar junto com ele. E que a graça do Senhor nunca seja esquecida, nem por nós do que ele fez, e nem por ele, o Alisson, né? E eu ouvi aqui algo assim interessante, entre muitas falas, né? Um pai falar para um filho assim, publicamente, falar: olha, meu filho trocou mais fralda de mim do que eu troquei dele na sua infância, né? Isso é interessante porque a ordem aí está inversa, né? O filho, ele é cuidado naturalmente pelos seus pais, né? Trocado a fralda, alimentado e carregado e tudo mais. Mas, de vez em quando, acontece. E é nisso também que os filhos são abençoados, né? Eu acredito que o Mateus deve ter sido bastante abençoado, né, Mateus? Com certeza foi. Neste serviço que ele fez ao pai dele, né? Nesse cuidado que ele teve. Então, nós devemos aprender que precisamos ter cuidado uns com os outros. Precisamos ter cuidado uns com os outros. Há muitos anos, a minha mãe teve um AVC, ficou paralisada e muitos falaram assim: ela vai viver numa cama. Talvez vai dar algum choque nela para ela tentar reagir. Ela não precisou de nenhum choque e ela não viveu na cama. Passou um período ali. E eu me lembro de uma experiência que eu tive junto com os meus irmãos. Na época, eu ainda solteiro, né? De nós, como filho, ensinar a mãe a voltar a andar. Nós pegávamos a mãe, um de um lado, outro do outro, e o outro ia no pé dela e mudava o passo dela. E vamos andar, mãe. Mudava um passo, mudava o outro, e vamos andar. E assim nós fizemos durante muitos dias. Mas a minha mãe voltou a caminhar. Agora, foi mérito nosso? Não foi. Porque se Deus não tivesse despertado nós para isso, para ensinar ela a andar como ela nos ensinou a andar lá na nossa infância, talvez nós tivéssemos conformado e tivesse colocado ela numa cadeira de roda.
e ela teria vivido o resto dos seus dias numa cadeira de roda, talvez. Então, a ordem inversa também funciona, né? O filho ter aquele cuidado e aquele zelo pelos pais. E eu admiro muito e gosto muito de ver quando um filho está cuidando dos seus pais, quando seus pais já estão numa idade, já estão precisando de ser cuidados. Isso é algo de Deus, né? Jamais um filho deve imaginar seus pais indo para um asilo ou para um cuidado de outras pessoas. Talvez alguém que ajude durante o dia, talvez sim, né? Mas o cuidado principal dos pais. Nós cristãos temos que ter isso em mente. Isso também é ser cristão. Cuidar dos nossos que já fez por nós, né? E agora nós precisamos fazer por eles. Então isso é muito bom, bonito. Eu acredito que o Mateus se sentiu um pouco mais valorizado quando o Alisson aqui falou, olha, meu filho me ajudou muito. Isso é para ter diante de Deus, que no último dia nós teremos lá o nosso galardão a receber. E é nisso que nós vamos receber o nosso galardão. Às vezes uma coisa simples, no que fazemos para outras pessoas, né? Lógico que eu estou citando aqui a questão os pais, aos filhos, os filhos aos pais, mas às vezes para um próximo, ou às vezes até para um estranho. Quando nós fazemos, com certeza o Senhor, Ele que contempla tudo, vai nos ver fazendo. Nosso Deus, Ele é um Deus que vê todas as coisas, é maravilhoso, é grandioso, e Ele não se esquece de nada. Então eu ontem fiquei maravilhado por aquele momento aqui, porque foi um momento de agradecimento ao Senhor. Não foi um momento de envaidecimento, de dizer, de envaidecer o homem, desse ou aquele, um momento de agradecimento ao Senhor. O Senhor foi exaltado, e assim precisa ser sempre, o Senhor exaltado. Porque nós, na nossa limitação, se nós não nos policiarmos, nós vamos sempre nos envaidecer, vamos sempre nos colocar como os mais importantes. E a figura mais importante não somos nós, com certeza. É o Senhor. Ele sim deve ser sempre exaltado. E nós tínhamos aqui ontem algumas autoridades, né? Tinha deputado aí, tinha vice-prefeito, tinha vereador, tinha umas pessoas por aí, né? Na plateia. E assim, o sentimento que eu tive, né? De em momento nenhum enaltecer aquelas autoridades, de manifestar algum valor a eles. São valorosos, são cidadãos valorosos, são autoridades, né? Que devemos respeitar, sim. Mas eu não mencionei o nome de ninguém, não quis mencionar o nome de ninguém. E no final da reunião, né, teve pessoas que falou, olha, gostei de ver, não foi mencionado o nome dos políticos. Não foi dado aos políticos o púlpito para falar. Não foi dado. Então, nós estamos aqui para valorizar o Senhor Jesus Cristo. No final de tudo, orei pelos políticos, as autoridades, né? A Bíblia manda a gente orar por eles, orei por eles, daqui mesmo, sem destacar nenhum, e creio que o Senhor deve ter abençoado eles, né? O Gerson Lima veio depois e falou comigo, olha, primeira vez que eu venho aqui, mas gostei muito, viu? Que culto maravilhoso, que culto abençoado. Ele fez um elogio assim bastante
relevante, né? Não sei se era elogio de político. Político é bem bom para isso, né? Mas eu acredito que não. Acredito que foi um elogio sincero da parte dele. E sempre que nós nos reunirmos, vamos reunir para exaltar o Senhor, independente da circunstância. Vou pedir para que abram as Bíblias de vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu também quero agradecer as irmãs que foram incansáveis no trabalho para atender os irmãos, né? Foram bem prestativas, fez um trabalho de excelência. Eu ficava vendo aquelas fotos, aqueles irmãos todos os dias comeram um banquete aqui, viu? Todo dia eles tinham um almoço aqui que não era qualquer coisa, não. Então, as irmãs foram muito prestativas. Eles saíram daqui maravilhados. Eles manifestaram, né? O irmão Enoque manifestou aqui, e depois ele se manifestou de maneira particular, que o atendimento, a hospitalidade foi impecável para com eles. E é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos pessoas hospitaleiras, que saibamos receber as pessoas que vêm até nós. Então, eles foram com uma impressão muito boa daqui, saíram daqui felizes, satisfeitos, tanto com a parte da hospitalidade, como também com a parte das reuniões, do que Deus tem dado, do que Deus deu naqueles dias. Gostou muito, gostou dos hinos que a gente tem cantado, né? Ele falou, não são letras, qualquer letras, né? Não são puramente letras para encher espaço ou plateia, né? Para agradar a plateia, mas são hinos de letra, né? Inclusive o irmão Enoque pegou um dos hinos, ele citou esse hino aqui. Ele citou aquele hino lá em Rolim de Moura também, que foi cantado lá em Rolim de Moura, esse mesmo hino, e ele citou lá, né? Pegou o texto do hino e citou. Então é isso, vamos sempre estar disponível para receber e engrandecer o Senhor através do que nós temos a oferecer. A irmã Diva ali se dispôs a receber na casa dela e muito bom, graças a Deus pela irmã Diva, né, que recebeu de maneira muito carinhosa. O irmão Enoque fez elogios à senhora, viu, irmã Diva? Elogiou a senhora e muito. Então, eles ficaram satisfeitos, né? A irmã Diva direto estava perguntando assim para ela, para Neuza, acho que perguntei para a Marilza também, falei, está precisando de alguma coisa lá na casa? Está faltando alguma coisa? Quer alguma ajuda? E a resposta sempre foi assim, não, pode deixar que aqui está tranquilo, pode deixar que está tranquilo. Né? Que maravilha, que bom. Né? Deus está vendo e Deus reconhece cada um de vocês. E todos os demais, porque não foi só as irmãs que trabalharam, né? Não foi apenas as irmãs, mais pessoas também trabalhou e se envolveu. Amém por isso. Teve irmãos também, né? Eu vi uma foto logo assim nas vésperas, o Carlinho lá, eu acho que estava rodando uma manivela, fazendo bolacha, né, Carlinhos? Carlinhos. Largou lá a lavoura e veio, vamos fazer bolachinha, né? Que maravilha isso aí, né? Mas teve outros irmãos que ajudou também. Eu estou aqui só citando o Carlinhos, fazer uma graça aqui, né? Vamos ao texto. Eu quero ler a partir do verso 2. Diz o seguinte,
Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Quem estava falando isso aqui? Paulo, né? O apóstolo Paulo estava falando isso aqui aos Tessalonicenses. Paulo, nesse momento aqui, acredito ele, estava numa prisão, estava preso, com todos os motivos para orar somente por ele, para que Deus o libertasse daquela prisão, Deus tirasse ele da cadeia. Ele estava preso, ele tinha guardas cuidando dele, para que ele não pudesse ir onde ele quisesse, onde ele tivesse vontade. Então estava ali Paulo naquela situação, mas olha o que ele escreve para os Tessalonicenses: sempre damos graça a Deus por vós todos, né? Fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo orava ali por aquela igreja e acredito que por outras igrejas também. Então fica aqui para nós uma lição nesse sentido aqui, nesse verso, de que talvez a nossa situação não esteja tão agradável, tão boa, assim, esteja alguma coisa, um empecilho, alguma luta, mas não devemos esquecer da igreja, né? A igreja onde você está, mas também a igreja na nossa região, no Brasil, a igreja universal, né? Precisamos estar sempre colocando diante do Senhor, porque se a igreja vai bem, nós também de alguma maneira vamos bem, por mais que tenhamos lutas, por mais que as lutas venham, por mais que o momento seja difícil, mas devemos lembrar dos demais, porque não podemos ser egoístas e olhar somente para nós mesmos. Senhor, estou preso aqui, estou nessa prisão, não posso ir onde quiser, não tenho liberdade, não posso nem falar muito o que quero. Mas Paulo, ele estava em oração pela igreja do Senhor. E que você também esteja em oração na sua mente, no seu dia a dia, lembrando da igreja do Senhor, orando pela igreja do Senhor. Enquanto você estiver fazendo isso, com certeza você não vai encontrar espaço ou lugar para murmurar, para maldizer aos irmãos, para maldizer até mesmo a igreja. Porque o momento que você está fazendo isso, maldizendo a igreja, ou algum irmão que faz parte da igreja, é porque você não está em genuína oração pela igreja. A sua oração está sendo, de repente, um pouco relapsa. Talvez você esteja orando apenas para cumprir tabela. Esteja atento, porque é comum para nós, qualquer coisa nós começarmos a murmurar e falar mal da igreja. É comum, né? É comum para nós isso aí. Vamos tomar cuidado, vigiar. E quando vir esse sentido, de falar da igreja ou de algum irmão, o falar mal, não, eu preciso de orar por aquele irmão e pela igreja. E se colocar em oração. Como Paulo fazia. Vocês sabiam que muitos abandonaram Paulo nesse período? Está na Bíblia. Muitos abandonou. Ele reclama em algum momento, ele fala, olha, ninguém veio em minha defesa, senão fulano, tal. Ele cita algumas pessoas ali, mas ninguém me assistiu na minha defesa. Ele estava numa prisão. Mas, no entanto, ele não deixou de orar. E ele cita que
ele estava ali e estava evangelizando os guardas que ali o cercavam, o prendiam. Então veja que não é a luta que tem que nos deixar mal-humorado ou desprezar todos os outros. Jamais. A luta, nós temos que passar por ela, mas temos que saber que a igreja existe, o Senhor existe, e nós devemos nos apresentar sempre a Ele e aproveitar as oportunidades para falar de Cristo. Talvez alguns daqueles guardas falassem, que isso, rapaz, você está aí, você está numa prisão, quem é você? Mas ele estava apresentando Cristo àqueles guardas. O verso 3 diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Ele está referindo à igreja dos Tessalonicenses. Do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então veja bem que essa igreja aqui, nesse momento, ela tinha um trabalho, ela realizava um trabalho, ela estava ali, na paciência, na esperança, no amor, ela estava trabalhando. Ela estava se dedicando à causa do Senhor. E nós precisamos se dedicar à causa do Senhor, todos os dias. Precisamos, não podemos ser fracos nesse trabalho. Todos os dias precisamos se dedicar, investir tempo, e quem sabe até recursos financeiros, além daquilo que se coloca, se apresenta a nós, a Bíblia apresenta 10%, além disso, investir mais no reino de Deus. Precisamos aprender este jeito de viver como cristão na terra. E Paulo não se esqueceu do que ele viu, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Era uma igreja que tinha fé e que trabalhava. Que em seguida ele já fala do trabalho, do amor. O trabalho tem que ser feito com amor, com alegria, com satisfação. O que eu gostei, por exemplo, nesses dias aí que esses irmãos estavam aí, voltando a mencionar a questão das irmãs, eu vi que foi lançado lá assim, olha, foi lançada os dias que os irmãos iam estar aí, dia que ia ter almoço, café da manhã, janta, e foi lançado lá, né? E aí as irmãs foram se inscrevendo, olha, tal dia eu me comprometo a fazer a janta, tal dia eu me comprometo a fazer o almoço. É isso daí, é assim que é, né? É dessa maneira que deve ser. As irmãs, os irmãos, todos, a igreja toda, quando souber que tem alguma coisa a fazer, opa, eis-me aqui, posso ser útil, vou ser útil aqui. Então as irmãs foram úteis, né? As irmãs se apresentaram. Então é uma prova de amor, né? Uma prova de dedicação com a causa de Deus. Quando servimos, quando elas faziam aquele almoço, aquela janta, aquele café da manhã, colocava a mesa e falava para os irmãos, pode se servir, com certeza elas não trabalharam para aqueles homens, apesar deles estar se alimentando ali, mas trabalharam para o Senhor, com certeza. E é isso que nós precisamos fazer, trabalhar para o Senhor. Jamais para nenhum de nós aqui em particular. Jamais. Quando alguém precisar de um recurso financeiro, uma ajuda financeira,
Nós jamais devemos dar aquela ajuda somente visando como estamos dando para aquele irmão, mas estamos dando para a causa do Senhor. É assim que o Senhor vê. É dessa maneira. O que é que levou o Alisson também a fazer o culto de ação de graças aqui? Por que que ele quis? Porque ele teve uma vida aqui nessa igreja, foi batizado aqui pelo irmão Adonias, como ele citou ontem. O Luciano foi um dos que pegou na mão dele, o Josimar pegou na mão dele na hora que ele terminou de ser batizado, ajudou ele, né? Como ele citou. Isso lá, acho que 92 ou 95, que acho que ele falou aqui. Mas, quando na luta, ali, naquele momento de luta, a igreja se colocou em oração, a igreja o visitou várias vezes, a igreja levou recursos financeiros para ele. Levou ajuda financeira. Então, ele viu tudo isso aí. Chegou um momento aqui que ele falou, essa igreja aqui é pequena, tem poucas pessoas, mas é um povo que serve a Deus. E nós precisamos ser sempre esse povo que serve a Deus. Ele citou o exemplo da Margarida, né? Margarida teve uma brilhante ideia, né? De pegar o que ela ia dar de oferta, naquela oportunidade, que eu não me lembro quanto que era, e não precisamos nem citar, mas o que ela ia pegar de oferta, ela falou assim, se eu comprar milho, se eu adquirir milho e fazer pamonha, vai render tanto, um valor muito, muito acima. Será que convém? Convém fazer, sim. Né? E ela praticou essa ideia. Que bom se mais pessoas pudessem praticar isso daí. Né? Porque a ajuda que ela tinha, ela fez crescer e muito, e abençoar e muito o irmão naquele momento. A casa dele, a casa da irmã Cecília. Então é isso que nós precisamos praticar. A vida da igreja, ela é simples e prática. É boas ações. Agora, eu estou citando isso daí, mas não é apenas de boas ações tipo essa, de fazer caridade, vamos dizer assim, que vai nos dar um crescimento no Senhor. Porque boas coisas também faz, se referindo à ajuda, especialmente a ajuda financeira, os maçons faz, os espíritas faz, pessoas que ateu faz, né? Eles fazem isso aí. De vez em quando a gente vê algum movimento aí espírita fazendo doação e essas coisas. Mas nós precisamos ser muito além disso daí. Muito além. Nós precisamos fazer ao Senhor com amor, sabendo que a recompensa vem. Amém? Então Paulo estava aqui considerando, orando e considerando a fé, o trabalho, o amor, paciência, a esperança que aqueles irmãos tinham no Senhor Jesus Cristo. E nós também temos essa esperança. Eu tenho, você tem. Nós temos essa esperança. E o Senhor, Ele sabe muito bem disso e está vendo. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Irmão, você tem consciência, você sabe que você foi eleito, e está no meio da igreja, é a igreja do Senhor, porque você foi eleito pelo Senhor para você estar. Você tem consciência disso, você vive sabendo disso daí no seu dia a dia, você serve a Deus sabendo que você é um eleito de Deus. Precisa saber disso. Eu sou um eleito de Deus. Então, se eu sou um eleito de Deus, eu tenho que estar de acordo, tenho que estar exercendo. Quando nós elegemos um deputado, ontem nós tínhamos um aqui,
Quando nós elegemos um deputado, ele vai tomar posse e vai exercer aquele trabalho de deputado, né? Ele vai fazer o trabalho de deputado. E nós, quando nós fomos eleitos pelo Senhor, nós vamos fazer qual trabalho? O trabalho de um eleito do Senhor, na obra do Senhor. Esse é o trabalho. Então precisa-se necessariamente saber que você é um eleito de Deus e precisa trabalhar na obra de Deus. Ninguém foi eleito para apenas ficar sentado, tranquilo, descansado. Se fosse para ser assim, a hora que você acabasse de ser eleito, Deus arrumava um jeito de te levar à sepultura. Porque você foi eleito e acabou até ali, só chega até ali. Não, o Senhor te elegeu, o Senhor te deixou aqui para realizar a obra dele. Quantas vidas estão precisando de ser ganha, ser salva, através do nosso trabalhar, da nossa paciência, da nossa fé, do nosso amor. Quantas vidas estão aí precisando? E às vezes nós estamos sentados, tranquilos, sossegados, sendo negligente à obra de Deus. Diga ao Senhor: eu não quero ser um negligente na tua obra. Eu quero ser alguém que faz. Eu quero ser alguém que honre a eleição que o Senhor me proporcionou. Diga isso ao Senhor. Ore ao Senhor e fala ao Senhor: Senhor, me desperta, porque eu quero honrar a eleição que o Senhor proporcionou. O Senhor me deu, me elegeu. Eu quero honrar. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras e nos vou voltar ao verso 5 aqui. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. O poder de Deus, o Espírito de Deus, a ação de Deus chegou até a minha vida, a sua vida, e nos salvou. Nos salvou, nos garantiu vitória em Cristo Jesus. E em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo de espírito. Veja só que ele colocou aqui, em muita tribulação, mas com gozo do espírito. Nossa vida aqui não é uma vida de maravilhas, no sentido assim que eu estou colocando aqui agora, de dizer que não tem lutas, não tem enfermidade, não tem alguma coisa que vai nos afetar. Sim, vai ter. O Senhor permite tudo isso aí. Vai ter. Quantos e quantos antes de nós já sofreram enfermidades? O próprio Paulo tinha um espinho na carne, o qual ele pediu ao Senhor, e o Senhor falou: a minha graça te basta. E o Senhor não o livrou daquela enfermidade. Agora, quem foi Paulo em relação a nós, em relação a mim e a você? O ministério que Paulo exerceu, a influência que Paulo
teve e tem até hoje no meio do povo de Deus. O que Deus falou através da vida de Paulo, até o dia de hoje fala. No entanto, ele tinha um espinho na carne e Deus não o curou. E nós precisamos saber disso. Aquilo era uma luta na vida de Paulo, com certeza. A prisão de Paulo era uma luta na vida de Paulo. Mas Paulo fala lá, olha, estou preso, mas estou orando pela igreja do Senhor. Não estou desesperado, não estou deprimido, não estou com depressão. Não quero me suicidar. Não é para isso que eu estou aqui, mas estou orando por vós. E nós precisamos. A gente olha para o povo de Deus, que em muitos casos, qualquer coisinha já se afasta, já abandona a igreja, já abandona Deus. Ah, Deus não é por mim, né? E abandona Deus e segue o seu curso. Mas o que Deus espera é que a gente não abandone em momento algum. Jamais. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Olha que coisa maravilhosa, uma igreja sendo exemplo. Vocês já imaginaram nós aqui de Jaru sendo exemplo para todo esse Jaru inteiro? Não vou nem citar para fora de Jaru, não, mas para Jaru. Sermos exemplo. Todos olhar para cá e falar, eu quero ir para lá, porque lá tem um povo que ama, que adora o Senhor, que exalta o Senhor, eu quero ir para aquele lugar. Nós temos que ir crescendo isso aqui de maneira bem rápida. Crescendo e crescendo e crescendo esse salão aqui. Se nós conseguíssemos ser este exemplo, o exemplo que estava sendo aquela igreja, de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Precisamos ser o mínimo de exemplo, se esforçar para ser exemplo. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Olha isso aqui, gente. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aquele povo era um exemplo, nós precisamos ser um exemplo também. E todos viam um exemplo que aquele povo era, aquela igreja era. Eu estou citando aquele povo, mas aquela igreja, vamos usar a palavra correta, que aquela igreja era um exemplo que todos viam, de maneira, Paulo fala aqui, de maneira que não havia necessidade de falar, que era visto, o exemplo era visto, porque eles mesmos anunciavam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o povo de Deus hoje, nós ficamos tão misturados com as coisas do mundo, que as pessoas não conseguem ver que nós somos convertidos, especialmente dos ídolos. É comum nós vermos pessoas que, no mesmo tempo que ele está tocando um hino no seu telefone, ele está tocando uma música mundana. É comum nós vermos isso aí. É comum nós vermos pessoas que, no mesmo momento que ele está falando aqui palavras de Deus, das coisas de Deus, mas ele está em seguida com palavras torpes.
É comum nós vermos isso aí. O que é isso? É a falta de ser exemplo. É o povo de Deus misturado. É o povo de Deus com ídolos, idolatrando, talvez não uma imagem de escultura, mas idolatrando cantores, idolatrando pessoas. É muito comum nós vermos isso aí. Precisamos aprender a não seguir por esse caminho, fazer a diferença, ser diferente. Eu preciso ser diferente, você precisa ser diferente. Ter uma expressão de Deus aqui na terra, aqui em Jaru. Precisamos ter essa expressão. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Precisamos estar aos pés desse Jesus aqui. Ele é o que nos conduzirá. Amém? Eu quero aqui perguntar para vocês que estão aqui a respeito do domingo que vem. Domingo que vem é a véspera de Natal, dia 24. Então eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês, vocês vão aí se manifestar. Se convém termos culto aqui, assim dizer que no Natal nós sempre liberamos, né, o dia de Natal, deixa sempre livre para as pessoas passar com seus familiares, sempre fizemos assim, né? Sempre foi feito assim, passar com seus familiares, mas o domingo que vem é a véspera de Natal, né? E aí eu quero perguntar para vocês acham que convém que tenhamos reunião? Levanta a sua mão quem achar que convém. Não? Se convém que domingo que vem tenhamos reunião aqui, na véspera do Natal, na noite do dia 24. Tá. Então, eu vi daqui, né? Vou dizer o seguinte, então. Vamos deixar para nós reunirmos no dia 31. Voltar a ter reunião aqui no dia 31. E aí vamos fazer aquela janta, que a gente sempre tem uma janta aqui, né? Vamos ter uma programação por aqui. Nós vamos ter a presença do irmão Miguel, vai estar aqui com a gente. Vamos ter momento da palavra e vamos ter outros momentos também. Entre eles, queremos que toda a igreja esteja assim, com disposição para nós fazermos aqui uma cantata. Cantata é algo muito bom. Como é que funciona uma cantata, né? Nós vamos cantar muitos hinos. E nós não vamos cantar hinos que esteja só programado aqui, ali, numa listazinha ali. Ó. Nós vamos cantar. Começar cantando. E eu falo um hino, você fala outro hino. É cantar, exaltar o Senhor, louvar o Senhor. Isso é uma cantata. Um período de... Quem sabe nós vamos fazer aqui redondo aqui. E nós vamos cantar. E vamos cantar. E você vai ter a oportunidade sua, né? Terminou de cantar um hino, fala, vamos cantar tal hino assim, assim. A Dona Maria é boa para isso, porque a Dona Maria cita alguns hinos, vai citando alguns hinos, né? Mas que todos tenham a liberdade de poder citar hinos, para nós podermos cantar. Vamos fazer uma cantata. E ainda vai distribuir aqui, né, a respeito da janta, entre as irmãs e os irmãos também, né?
para nós termos uma janta aqui. E vamos participar da palavra do Senhor, que o irmão Miguel vai ser o ministrante neste caso, já que ele vai estar nos visitando, passar o Réveillon por aqui conosco, então ele vai ministrar a palavra. Né? Amém? Vamos estar nessa disposição? Aí já é uma noite festiva. É uma noite festiva, né, que nós vamos estar nela. E você venha com bastante alegria e disposição para estar também servindo ao Senhor dessa maneira. Amém? Que Deus... Eu ia terminar, mas vou pedir que vocês fiquem de pé. Eu estava aqui me esquecendo. Eu quero orar. Alguém esqueceu aqui uma Bíblia e um caderno, né? Eu quero orar. Nós precisamos orar. Exatamente isso. Vamos orar pela irmã Rita. A irmã Rita, alguns talvez não a conheceu, mas uma irmã preciosa que esteve aqui, serviu o Senhor aqui, cuidou de muitas crianças aqui e Deus a abençoou ela e ela abençoou a igreja com seu trabalho aqui também. E a irmã Rita está lá em Vitória há muito tempo, fazendo tratamento de câncer. E os médicos desenganou ela. E que a vontade do Senhor seja feita. Ela tem sentido muitas dores mesmo. Nós vamos orar nesse sentido, para que o Senhor faça a vontade dEle, o Senhor cumpra com o propósito dEle. O Senhor sabe o que ela tem que passar e o que a família tem que passar. Nesse momento nós não podemos esquecer da família também. E a Bíblia diz, quando alguém sofre, chora, a igreja chora junto também. Quando alguém se alegra, igual ontem foi um momento de alegria, nós nos alegramos junto também. Nesse momento agora nós vamos chorar um pouquinho diante do Senhor pela irmã Rita. Vamos nós todos levantar nossa voz. Eles querem cantar primeiro, nós vamos cantar e vamos orar em seguida. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos por esse momento de estarmos aqui, Senhor, juntos,
e num só Espírito, Senhor. Nos reunimos aqui também em oração pela irmã Rita, Senhor. O Senhor a conhece e nós sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, digno de toda adoração, de todo louvor, a Ti toda honra e toda glória. E sabemos também que a Ti pertence as nossas vidas, Senhor. Tudo está nas Suas mãos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem estado conosco nessa batalha, Senhor. A irmã Rita está em Vitória e com certeza passando muito mal. Muitas vezes nós estivemos aqui, Pai, intercedendo por ela. E agora, mais uma vez, estamos aqui diante do Teu trono. A igreja em Jaru, que está reunida nesse momento, está clamando a Tua misericórdia sobre a vida dela. Cabe ao Senhor, Senhor, decidir a vida da irmã Rita. Nosso desejo é que ela se restabeleça, que ela seja curada, Senhor. Mas o querer está nas Tuas mãos. Como já falamos, o Senhor é Deus. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. E se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Deus presente em todas as nossas vidas, Senhor. Os nossos corações estão sendo visitados agora, Senhor. E nós desejamos que ela seja curada. Porque onde o médico diz que não, o Senhor pode dizer que sim. Contanto, contamos com a Tua vontade. Se esteja com ela ali, Senhor, em todos os momentos, dando suporte, Senhor, dando a graça, Senhor. Também aquela família, que ela seja consolada, orientada, ministrada de uma maneira tal que eles reconheçam o senhorio do Senhor. Eu sei que ela Te ama, que ela Te quer, Senhor. Está nas Tuas mãos, meu Senhor. Nós Te clamamos ali, Senhor. Sabemos que o Senhor sabe, Senhor, o que fazer. Toma a vida da irmã Rita nas Tuas mãos. A vida do irmão Lourenço, das suas filhas, sua família, toda a sua família. E também nós aqui, Senhor, que amamos aquela irmã. Ela nos ajudou muito aqui, ajudou muito a Tua igreja aqui. Sê com ela, Senhor. Sê com ela, meu Deus. Nós clamamos a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome. E em Ti nós esperamos, Senhor, e confiamos o que Tu queres. Por favor, Senhor, aceite as nossas orações, dirija os nossos passos, guie-nos em todo o tempo, fortaleça-nos em Ti, Senhor, para que possamos estar sempre diante do Senhor, para a Tua batalha, para trabalhar, para orar, para investir no Teu reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, necessitamos de Ti. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós no decorrer da semana. Amém.